Anota esse texto bíblico que eu vou falar agora. Vou dar um texto bíblico para você, ok? 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4, o verso 9 e 10. Você vai anotar esse texto, ok? Depois, você que tem acesso à Bíblia, você tem uma Bíblia aí de papel, né? Você vai procurar depois na sua Bíblia, 1 Crônicas 4, verso 9 e 10. Você vai salvar esses dois versículos, separá-los, e você vai recitar o verso 9 e 10, principalmente o verso 10, que é onde nós vamos ater um pouco mais, e vamos estar durante um período aqui sempre buscando linkar os ensinamentos baseado nesse texto aqui, ok? Faça isso para você ver. E interessante que esse texto aqui, se você olhar na Bíblia, principalmente aqui em 1 Crônicas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, né? E assim por diante, e acho que vai até o 6, é muito nome, é o tal da genealogia, né? Tal da genealogia, fulano gerou cicrano, cicrano gerou beltrano, e assim vai. Ou seja, para ser franco com vocês, eu tenho certeza que muitos vão concordar, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas quando chega nessa parte, mesmo você que já leu a Bíblia de capa a capa, quando chega nessa parte aqui, que tem tanto nome, você, sincero, dá umas encalhadas, ou não é? Cada nome esquisito aqui, mas tipo assim, esquisito que eu digo assim, para ler, não é uma leitura como se você lê um salmo, um provérbio, os evangelhos, não é verdade? Mas chegou aqui, claro que é importante, se não fosse importante, não estava na Bíblia, né? Eu só estou dizendo que não é uma leitura, talvez, tão gostosa, né? Tem gente que vai falar, não concordo, pastor, eu gosto. Não estou falando que não é gostosa, estou dizendo que não é, porque, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Começa assim no capítulo 1, Adão, 7 Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque, Metusalém, aí começa a falar dos filhos, nasceu de quem, não sei o quê. Tudo isso é importante, mas anota aí, 1 Crônicas, capítulo 4, 9 e 10. Agora, por que eu estou dando essa introdução, falando para quem tem dificuldade de ler Bíblia, quando chega nessa parte ele pula, né? Porque 1 Crônicas 4, verso 9 e 10, tem uma pérola aqui sensacional. É como se o escritor estava compondo aqui, escrevendo aqui toda essa genealogia, né? E o autor aqui é atribuído a Esdras, que foi o que escreveu o autor, atribuído a Esdras, né? Primeiro livro de Crônicas aqui, 1 Crônicas. Então veja bem, e quando chega o verso 9, a coisa muda. O negócio é outro nível. Está escrito assim, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Vamos pausar aqui, interessante. Era comum, todo filho ou filha que nascesse ali tinha um contexto do nascimento, e os pais colocavam um nome, e esse nome significa algo, e geralmente significava a situação que ocorreu ali, mais ou menos isso. No caso, quando o Jabes nasce, a mãe dele, ele nasceu provocando dores, não uma dor. As mulheres, né, que já ganharam seu filhinho, já ficaram grávidas e ganharam o neném, ela sabe como é que funciona, né? Seja parto normal ou cesárea, tudo tem ali algumas dores, talvez o normal, vamos assim dizer. Mas enfim, mas a ênfase aqui está no que a mãe dele colocou o nome de Jabes, e Jabes significa dor. O nome de Jabes significa dor. Ou mais assim, uma tradução um pouco mais ampla, é dizer assim, foi concebido com dor. E certamente foi uma dor a mais da normal, que talvez toda mulher enfrenta quando vai ganhar um neném, né? Então, por que nós estamos abordando isso? Porque quando falava Jabes, estava dizendo assim, ô dor, vem para cá. Né?
Dor, de dor, né? D-O-R, dor. Então ele tinha esse nome, Jabes. Só que a Bíblia diz que Jabes ele foi mais ilustre, né, do que os seus irmãos. Ele foi diferenciado. É isso que eu preciso aprender. É isso que você precisa aprender. Você tem que ser mais ilustre. Você tem que ter mais excelência. E eu vou te ensinar um negócio aqui. Se você estiver prestando atenção, eu creio que é o Espírito Santo, né? Porque a palavra de Deus ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Então, evidentemente, é o Espírito Santo que vai fazer você entender a palavra. Agora, ele faz entender para quem presta atenção, para quem está captando aqui. Tem que ter o entendimento da revelação aqui da palavra. Então, o Jabes, ele começa uma oração no verso 10. Ele faz uma oração curta, uma oração objetiva, focado. Ele fez 4 pedidos. Ele fez 4 pedidos. E eu vou lançar um desafio para você que me ouve. Como eu disse, eu falei ontem no culto presencial no hotel. Quem esteve lá já pegou em primeira mão. Se quem estava lá estiver me ouvindo, eles estão tendo um reforço agora. E você está me ouvindo pela primeira vez. Então eu disse para eles ontem, domingo. Falei, olha, durante 30 dias, você vai ler o verso 9 e 10, e principalmente o verso 10, que são os pedidos que ele fez. E você vai fazer desses pedidos para você. Agora preste atenção na direção que Deus me deu para falar para você. Esta oração, meu amado e minha amada, é para você que está me ouvindo. Essa oração não é a oração que você ora para os outros, é para você. Você tem que pensar um pouquinho em você. Tem muita gente que não está pensando em si. Eu não estou te ensinando a ser egoísta. É no sentido que você não está notando que você não está legal, porque você não está cuidando de você. Tem muita gente que está mal porque ela não está cuidando de si própria. Isso em várias áreas. Entendeu? E não adianta ficar culpando os outros. Tá? Você tem que tomar as rédeas da sua vida. Deus cuida, Deus age, Deus prospera, Deus protege, Deus nos livra, Deus faz isso, Deus faz aquilo, mas tem coisa que é nós que temos que fazer. Ok? Agora, Jabes, em 1 Crônicas 4, verso 10, ele diz assim, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Então ele invocou, ele clamou, ele buscou intensamente. E ele disse a oração. Olha a oração dele, que se você estiver entendendo, e se você fizer isso aqui durante 30 dias, isso aqui, por que 30 dias? Para criar um hábito na tua vida. Eu tenho observado, tanto a minha vida, evidentemente, e no ministério pastoral você lida com vários tipos de pessoas, como as minhas pregações ficam no rádio, na internet, essa coisa toda, então existe vários pregadores, várias coisas. Hoje com a internet tem muita gente que você pode ouvir e ser abençoado, ok? Só que aí que está o problema. Tem muita gente ouvindo muita gente, mas a vida não está mudando em nada. Essa é a verdade. Entendeu? Porque não adianta só ouvir. Tem gente que escuta um aqui, daí ele escuta outro lá. Eu não tenho ouvido muito, porque eu não fico prestando atenção, eu não tenho tempo para essas coisas. Mas uma época, eu morei numa cidade do interior do Paraná, em várias na realidade, em uma delas, eu lembro que nós tínhamos um programa de rádio lá também, de 20 minutos, era uma vez por semana só. E cidade de interior, cidade pequena principalmente, né? Sempre tem um grupo religioso que quer mandar na cidade, porque eles acham que são o bambambam, né? E todo lugar tem, cidade grande também tem. Mas nas pequenas é mais. Aí eles acham que eles são o dono da cidade lá, né? Acho que Deus é só deles. E
E eu lembro que eu ministrava a palavra, fazia em 20 minutos ali, tal. E um dia eu resolvi ouvir quem entrava depois, né? E eu percebi que o amado que entrou depois, ele estava despregando o que eu preguei. Então, você já entendeu o que eu estou dizendo. Então, você vai ter de tudo, meu amado, né? Vai ter de tudo. Vai ter de tudo nesse mundo de Deus aqui, não é? Então, você tem que ser mais seleto aquilo que você escuta, né? Aquilo que você ouve. Tem que ver se está crescendo espiritualmente. O teu relacionamento com Deus está melhorando. O teu relacionamento conjugal está melhorando, porque é muito fácil, né? Meu relacionamento com Deus... Pô, a pessoa acha que tem um relacionamento com Deus de santidade, mas o casamento é uma guerra constante. Então, eu não boto muita fé nesse negócio, não. Sabe? Eu acho que o que vale é a prática, né? Meus antepassados já diziam para mim, né? Meu neto, mais vale a prática que a gramática, né? Bom aliar os dois, né? Conhecimento e prática. Então, não adianta eu dizer, eu amo a Deus, eu adoro louvar a Deus, Jesus é meu Salvador e meu Senhor, isso é bom. Mas se eu tratar a minha esposa de qualquer jeito, ser um marido mala sem alça, ser um marido que não... Então, nós temos que rever os conceitos. Então, eu percebo assim que o povo de Deus, a igreja de Jesus, está precisando, os seres humanos estão precisando de uma reforma espiritual, né? Uma reforma espiritual que está tendo muitos valores invertidos, né? Parece que aquilo que era certo está virando errado, o errado está virando certo, está meio uma baderna, uma bagunça esse mundão, né? Então a gente tem que ver que a nossa vida, para quem quer ter essa vida abençoada, não livre de problemas, que problema todo mundo tem, problema é outra coisa. A gente tem que ver que o nosso manual, o meu manual é a palavra de Deus. Eu não estou nem aí para que as pessoas dizem, falam. Se não tiver na palavra, não me interessa. Entendeu? Não é querer ser chato. Está na palavra. Deus falou que está na palavra? Ok, então vamos lá, vamos ver o que Deus está falando, né? E vamos colocar em prática os princípios, aquilo que Deus tem dado para a gente. Então, é importante a gente parar, pensar, refletir. Antigamente o pessoal dizia assim, fulano é fogo de palha. Você já ouviu fogo de palha? Dá aquele fogo alto e de repente apaga, né? Tem gente que é assim. Eu às vezes eu recebia, agora deu uma pausa, mas teve gente mandando mensagem de várias partes do Brasil, pastor Edson, que é uma benção, não sei o quê, sumiu toda essa galera, tipo assim, não é que sumiu, tipo assim, fica até aquela empolgação, parece que quer falar palavras espirituais pro pastor. Olha, gente, coisa que ninguém faz na minha cabeça é bajulação, né? Porque tem bajulador que ele te impede de crescer, né? Então, cuidado com os bajuladores de plantão, né? Então, não precisa... como eu disse agora há pouco, né? Diz, não, está na Bíblia, né? Que a boca fala daquilo que está cheio o coração, né? Então, é isso aí, né? Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque Jabes, ele invocou a Deus. E ele fez aqui 4 pedidos. Olha o primeiro pedido que ele fez. Se me abençoares muitíssimo. Esse é o primeiro pedido dele. Então o que tu vai fazer, meu amado ou minha amada? O que tu vai fazer? O que tu ou o que você vai fazer? Você vai orar essa oração. Igual está aqui na Bíblia. Se me abençoares muitíssimo. Então Jabes falou, o primeiro pedido que ele fez para Deus... Se o Senhor me abençoar muitíssimo. Ele estava dizendo assim, eu quero a tua bênção. Eu quero a tua bênção. Amados, ter a bênção de Deus é outro negócio. A bênção de Deus não é apenas uma cura divina, a salvação. Tudo isso faz parte de um pacote de bênção. Mas a bênção de Deus, você ter a bênção de Deus, irmão, meu Deus do céu, você anda num outro nível de fé, de outro patamar. Você está entendendo? A bênção. Ele pediu, eu quero a tua bênção. Eu quero a tua bênção. Está entendendo? Olha o que diz aqui, que é essa bênção que ele está se referindo aqui, Provérbios capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor
é que enriquece e ele não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que enriquece. Então eu preciso da bênção do Senhor. A pessoa que tem essa bênção do Senhor, às vezes ela está passando uma luta, uma prova, mas ela tem a bênção do Senhor. E ela vai vencer. Quem tem essa bênção do Senhor, ela pode até estar enfrentando um momento assim de umas batalhas, de algumas enfermidades, algum problema, mas ela tem a bênção do Senhor, ela vai superar e vai vencer essa fase. Então, a bênção do Senhor é que nos enriquece e não acrescenta desgosto, não traz tristeza. Quem sabe você está precisando é dessa bênção. Então Jabes, ele diz assim, se me abençoares muitíssimo. Então ele não falou se abençoar um pouquinho, é bastante. Ele pediu para ele, preste atenção, aqui que eu quero a sua atenção. Isso aqui é para você, amado, para você, minha amada, para você que está atento a essas palavras. É pedir para você, sim, sim. É você que precisa de força para vencer, é você que precisa de ânimo para vencer, é você que precisa da graça de Deus, todos nós precisamos. Então ele disse, se me abençoares muitíssimo. Então ele pediu a bênção. Então essa palavra bênção, essa palavra abençoe é muito forte. É muito lindo isso aqui. Se for no original ali, você encontra cada preciosidade desse significado. Por isso que é lindo quando alguém fala assim, Deus te abençoe. Mas por que não está funcionando para muitas pessoas? Sabe por quê? Porque nós aqui, pelo menos no Brasil, costuma a gente falar bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, bom dia. Então, tem gente que está falando, Deus te abençoe, Deus te abençoe. É assim, meio de qualquer jeito, tipo assim, está falando porque já acostumou falar. Virou algo assim, normal, né? Mas Jabes fez uma oração, ele invocou. Se me abençoares muitíssimo. Segundo pedido que ele fez, e meus termos amplificares. Em outras Bíblias está escrito assim, ampliar o meu território, ampliar as minhas terras. Uma linguagem como se ele tivesse ali, vamos supor, né? Ele tivesse ali um alqueire de terras, um alqueire, e ele falasse, Deus, eu quero mais 2 alqueires. Entendeu o lance? Tipo assim, então ele estava pedindo para ampliar os seus limites, ampliar a sua geografia. Você não quer isso para você? Então peça. Então o desafio é para que você que está entendendo a palavra, você fazer 30 dias essa oração. Não apenas ler por ler. Eu quero que você leia, releia, medite, e você vai ver como vai ter mudança extraordinária na sua vida. Entendeu? Ele pediu, e meus termos amplificares. Talvez você não quer isso, não, tá bom assim, eu estou feliz assim, então, ok, sem problema. Aí cada um é cada um. Mas ele está pedindo, porque quando ele estava falando aqui, ampliar os meus territórios, né, minhas terras, amado, você tem que entender, o que muita gente ainda não entendeu, é que quando você tem essa visão espiritual e realmente você tem essa experiência com Deus, essa bênção vem para você. Mas o que vai acontecer? Você vai começar a distribuir bênção abençoada. Você está entendendo o lance? Essa oração que Jabes fez, ele fez para a vida dele. Ele pediu para ele. Parece uma oração um pouco egoísta, mas não, pelo contrário. Quem tem a bênção de Deus, ele distribui, ele compartilha, ele repassa. Entende? Esse é o negócio. Você não vai poder passar o que você não tem. Você tem que passar o que você tem. Entendeu? É isso. A bênção. Então ele pediu, se me abençoares muitíssimo. Segundo pedido, meus termos amplificares. Então você vai crescer em várias áreas da sua vida e vai ser bênção. Vamos usar o comparativo empresarial. Você tem a sua empresa, trabalha você e a sua esposa, ou você e seu filho. Pensa. Você pedir para Deus ampliar, crescer, o que vai acontecer? Crescendo, você vai dar emprego para outras pessoas, é isso. Isso se aplica em qualquer área. De ampliar a área, de crescer, de prosperar, é isso. Pense bem, analise bem. Analise.
Terceiro pedido que ele fez aqui. A tua mão for comigo. Jabes falando para Deus, a tua mão for comigo. Então nós precisamos da mão de Deus sobre nós. Então peça para você. E o quarto pedido ele diz assim, e fizeres que do mal não seja aflito. Traduzindo, das aflições. Você vê uma oração pequena, objetiva, 4 pedidos. Eu estou te ensinando, eu comecei ontem já. Como eu lancei ontem, 30 dias, eu comecei ontem, falei, eu também vou fazer. O que eu estou ensinando você, eu também vou fazer. Por mais que eu já li várias vezes, mas isso aqui é sensacional. Se eu estivesse pedindo para você ler a genealogia de toda essa galera aqui do capítulo 1, 2, 3, 4, certamente você acho que não passava do 3º versículo. Porque é importante o que está aqui, evidente, essa genealogia, claro que é importante, mas assim, não é uma leitura fácil da gente ler rápido. Mas esses 2 versículos aqui é sensacional. E eu acredito que vai ser impactante para aqueles que nos acompanham aqui. Vai ser tremendo. Ele fez 4 pedidos. E no final diz assim, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Uau, aleluia! E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amado, anota aí e trabalhe, meu irmão. Vai lendo. E eu vou encerrar com um texto que Jesus falou para a gente aqui em um dos evangelhos, Mateus, capítulo 7, o verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Para encerrar, eu quero abrir uma janelinha aqui na área das finanças. Você que é um agente de Deus, você que é um dizimista do nosso ministério, você que é um semeador do nosso ministério, faça essa oração para Deus ampliar a sua vida financeira, porque se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito também. E eu tenho certeza, nesses 30 dias, vai começar a vir valores monetários, financeiros na tua mão para você que tem pedido para Deus ampliar os seus recursos financeiros também para continuar semeando no agindo Deus. É isso. Também. Peça. Faça essa oração, você vai ver como a coisa vai mudar. E se você tem várias Bíblias na sua casa, leia a NVI, leia, tem ali, porque conforme a versão ali, vai ter mais conteúdo ali, mas o forte é esses 4 pedidos. Vai ser tudo igual, só que às vezes você lendo, você vai compreender ali o que Deus está falando com a gente. E durante a semana a gente vai conversando aí sobre esses assuntos aqui, tá certo? Deus amado e querido, em nome de Jesus, eu te agradeço por estar iniciando neste horário aqui pelo rádio, mais uma jornada de fé desta nova semana que começou ontem. Deus, obrigado por esta palavra que o Senhor nos deu ontem e eu estou agora compartilhando com os ouvintes hoje pelo rádio e pelas plataformas digitais, nosso canal no YouTube. Espero, Deus, que esta palavra venha impactar milhares de pessoas e vidas sejam abençoadas poderosamente. Te entrego, Senhor, cada pedido que chegou. Todos os ouvintes que estão mandando seus pedidos ou que estão orando conosco neste momento, Pai, que a tua graça, favor e bondade alcance a todos. Abençoa a água, que após a oração se torna um remédio espiritual, a caneta que o ouvinte separou para escrever uma nova história, para assinar novos contratos, que a bênção da abundância e da prosperidade e essa oração de Jabes que nós estamos fazendo venha acontecer na vida de todos que estão orando e compreendendo a revelação de hoje, em nome de Jesus. Abençoai também os dizimistas, ofertantes e agentes de Deus que nos ajudam ou que vão começar a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.